Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos para a live de hoje. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Shalom. A paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para a live de hoje. Hoje a live é uma live muito importante. Todas são, mas hoje é uma live de despertar mesmo. Então, eu convido você que é cristã e cristão a estarem comigo aqui por 1h30. Por quê? Porque é sobre os últimos dias que eu quero falar. Eu quero falar para você sobre o governo desse mundo. Eu quero falar para você sobre o que está acontecendo nos bastidores que o Senhor me revelou ao acordar essa manhã e fazendo o meu devocional. As coisas começaram a vir e o Senhor foi me mostrando coisas, porque assim, Deus fala com a gente como quer, quando quer, a hora que quer, e glória a Deus por isso, né? Eu não sou aquela pessoa que fica recebendo mensagens de Deus por sonhos, eu não sonho com o Apocalipse, eu não sonho com revelações do Senhor dizendo, fale para os meus filhos isso, aquilo, mas hoje eu estava acordada, e aí o Senhor foi me mostrando, foi me revelando, e eu perguntei, posso falar para eles? E ele disse, sim, deve. Por quê? Porque se nós não formos avisados, como nós podemos nos defender, né? Pera aí, pessoal, só um pouquinho. Pronto, meu gatinho quis sair. Então, como é que nós podemos nos defender se nós não somos avisados? E isso é uma das coisas que Deus fala, Ele nos avisa antes de acontecer coisas. Isso é uma lei espiritual, nós não podemos ser pegos desacordados. Nós não podemos ser pegos de surpresa. O inimigo, ele não pode agir sem que nós possamos nos defender. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Então tem pessoas que realmente não querem saber. Aí é uma escolha. Mas e aqueles que querem? E aqueles que estão buscando a Deus de verdade? Certo? Então prestem atenção. O Senhor, Ele está nos dando uma direção. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos na nossa live, tá? Eu sou a Cris Bifurco, mentora de mulheres cristãs na área de inteligência emocional, e em 2023 eu vivi a minha maior ruptura da velha criatura para a nova criatura, certo? Eu já tinha sido batizada na igreja evangélica, já tinha passado por várias histórias da minha vida, não vim de uma família evangélica, não vim de berço evangélico, mas em 2000 eu já tinha sido batizada nas águas, né, há muitos anos, mas eu estava vivendo as coisas do mundo, como muitos cristãos, né, é batizado, mas está na igreja e está vivendo o mundo. Eu vivia isso. E em 2023 houve a ruptura, onde realmente o Senhor me resgatou e eu fui batizada no Espírito Santo. Aí tudo mudou mesmo. Aí eu abandonei a bebida, abandonei as coisas do mundo, aí eu comecei a viver em espírito. E de 2023 para cá, o Senhor me deu um chamado muito forte e eu comecei a falar de Deus. Eu já trabalho com mulheres há muitos anos, né?
Só que agora é um forte chamado, é mais forte do que eu de falar do Senhor. Então, para quem se preocupa com isso, eu não sou católica, não, eu não sou pastora, tá bom? Não sou. Eu não sou, como é que fala? Eu não sou pastora, eu não sou profeta, eu não sou aquela pessoa que vai dizer para você, Deus mandou te falar isso, Deus falou que você vai ficar rico. Eu não vou fazer isso, porque isso aí para mim é uma mentira, entende? Então, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Todos nós que somos cristãos devemos falar de Cristo, de Deus, de Jesus. Não é só um pastor, não é só um apóstolo. Nós todos que somos resgatados, nós todos que vivemos a palavra, precisamos viver aquilo que o Senhor nos ensina na nossa vida e ajudar outros irmãos a fortalecer a fé também. Entende? Então, vamos falar do que interessa? A live de hoje é sobre o despertar dos filhos de Deus. Então, se você é cristão, está buscando de verdade se conectar com algo que te liberte das mentiras desse mundo, da manipulação desse mundo, então fica comigo nessa live, tá bom? Se você não quer mais perder tempo, se você não quer ficar de forma vazia no mundo, se você quer se preencher da presença do Espírito Santo, eu te convido a ficar comigo nessa live, porque o que eu tenho para falar com você, que é cristã e cristão de verdade, independente da sua religião, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou, né? Então assim, isso são distrações do mundo. Eu quero trazer você para a verdade que liberta, que é o que? A palavra de Deus. Aqui não é sobre religiosidade nem misticismo, é sobre a palavra do Senhor baseado nos ensinamentos bíblicos, tá bom? Então, sem distrações, vamos ao conteúdo, porque todas as minhas lives a gente tem um conteúdo que é temático. Sempre tem um tema para a gente trabalhar a nossa mentalidade, o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Bora curtir, vocês me ajudam a curtir a live e compartilhar com o máximo de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quem que não precisa estar atento aos últimos dias e o despertar que o Senhor está fazendo com a sua igreja? A igreja do Senhor são todos aqueles que são filhos de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso, certo? Obrigada, Rafinha, seja bem-vinda. Olha só, hoje é um alerta espiritual. A mensagem de hoje é um alerta, certo? O Senhor me revelou em espírito. Por quê? O que é ter essa revelação espiritual? O Senhor, ele faz nós vermos espiritualmente. Ele faz a gente enxergar coisas. Então hoje eu realmente tive essa visão, e inclusive o Senhor falou, anota, porque eu esqueço muitas coisas. Então o Senhor disse, anota. E aí, gente, era 4 e pouco da manhã, tá? 4 e pouco, 5 da manhã, e eu falei, se eu não anotar, eu vou esquecer mesmo. Eu meio que dormindo, meio que acordada, eu fui anotando, amém? E é assim que Deus faz. Ele fala a hora que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e glória a Deus por isso, tá bom? Então eu preciso revelar para vocês o que está acontecendo. Então vamos lá. O livro de Satanás foi aberto. Espíritos imundos estão sendo invocados na terra. E por isso que estamos vendo pessoas desequilibradas, violentas, confusas e até endemoniadas. Mas o Senhor também me disse, não temas, filha e filho. Eu continuo no trono. Eu sou o dono do mundo e nada foge do meu controle. Essa é uma live para acordar o teu espírito, tá? Porque enquanto o mundo está distraído, o inimigo está agindo em silêncio. Certo? Então, se você quer ajudar mais alguém a despertar, envia essa live agora, pelo menos para 10 pessoas. A guerra invisível, o mundo jaz do maligno. O que está acontecendo é espiritual, não é político, não é econômico, é espiritual.
por trás das decisões mundanas, né? Das decisões do mundo, das decisões mundiais, existe uma guerra de reinos. O reino da luz e o reino das trevas. E nós estamos no meio dessa batalha. Mas a palavra já nos alertou a isso. Na Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o Senhor, ele já disse, a tua batalha não é contra a carne. E olha que interessante, eu estou falando isso já algumas lives anteriores, né? Eu sempre falo isso, que a nossa batalha não é contra a carne, não é o teu irmão que está te atacando, o teu problema não é com ele, e nem ele com você, é o que está nele. Eu venho alertando isso, o pessoal sabe. Eu venho falando muitas vezes sobre isso, que eu falo, gente, a gente está se distraindo, a gente está sendo colocado um contra os outros, porque isso é uma das armadilhas de Satanás. Ele precisa que nós tenhamos ódio um dos outros, raiva um dos outros. É fechada a nossa visão, o nosso entendimento, por isso que muitas pessoas estão se odiando, se degladiando, se atacando, porque o próprio inimigo cega o entendimento daqueles que não estão debaixo da proteção de Deus, certo? Em João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno, ou seja, o maligno está governando essa humanidade, mas tudo é de Deus. Ele não é dono da terra. Ele se apossou porque ele foi tirado do céu. E aí ele falou, como aqui é o lugar que o Senhor preparou para os filhos dele, pois é contra eles que eu vou lutar. É contra os filhos de Deus, porque eu vejo Deus neles e eu odeio eles. E eu quero te dizer que as pessoas que são detentoras do maior poder na terra, os milionários, as 13 famílias mais poderosas do mundo, eles nos odeiam. Por quê? Porque somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus e eles são os filhos das trevas. Por isso que eles fazem essas cenas, e o Senhor me mostrou claramente que é o que? Eles ajudam ONGs, mas por outro lado, eles querem eliminar o maior número de pessoas na Terra. É só buscar, gente. Hoje isso aqui não é mais um segredo, isso está público. É só você procurar. Um deles é o próprio Bill Gates, que ele mesmo já revelou em algumas situações. Ele mesmo diz, ele ajuda muitas ONGs. Olha que coisa mais maluca. E eu perguntei por que faz isso. Eu perguntei tudo para Deus. E tudo que Deus me falou, eu vou te falar. E aí, o que acontece? Ele ajuda por uma mão, mas ele acaba do outro lado. Por quê? Porque ele precisa de pessoas para trabalhar até para o reino dele. As próprias pessoas que ele abomina, que ele odeia, trabalham nas empresas dele. Então ele tem que mostrar um lado bonzinho. E aí ele ajuda de um lado, mas ele vai se preparando para atacar do outro. São filhos das trevas. Veja como Hitler levava as pessoas para a morte sem força. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele é o pai da mentira. Muitas pessoas estão sendo enganadas nessa geração, porque elas estão escutando os seres humanos e elas estão sendo enganadas mesmo, manipuladas. Hitler levava as pessoas para a morte sem fazer força. Ele dizia, vocês vão viver ali agora, e ele colocava a música do país das pessoas para conduzi-las à morte sem que elas soubessem. Assim faz o inimigo. Ele não vem com cara de inimigo, ele vem com cara de amigo. Ele promete as coisas e não te dá. Ele te engana e ainda faz pessoas defendê-lo, porque ele manipula de tal maneira que ele cega a visão das pessoas que não têm Deus, porque quem tem Deus não se engana.
Eu estou falando do Bill Gates aqui, da manipulação, né? Nós estamos falando, o tema da live aqui hoje é o despertar das filhas e filhos de Deus, né? Os últimos dias, tá bom? Quem chegou agora. Então, como que o maligno faz para manipular a mente das pessoas? Ele se faz de bonzinho. Onde que ele está implantado para a gente se defender? Dentro da OMS, ele está dentro de governos, ele está dentro das maiores empresas, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de entretenimento. Os filhos das trevas, eles estão alocados de forma estratégica para segurar e controlar a humanidade para que eles possam dominar. Por que está vindo agora a moeda digital? Por que vocês acham que é para o seu bem? É para facilitar a sua vida? É o corredor da morte. É o que Hitler fez. Vamos lá tocar a musiquinha que eles gostam, porque assim a gente leva eles a fazer o que a gente quer sem precisarmos de muito esforço. E aí o que acontece com a população? Aqueles que não estão despertos caem, defendem o governo, são os primeiros a levantar, mas não sabem que estão também no meio daqueles que estão indo para o corredor da morte. Tudo junto, direita, esquerda, centro, tá todo mundo indo para o corredor da morte, só que eles não sabem que estão sendo usados como massa de manobra. Acham que são os mais espertos, os mais inteligentes. Só que os filhos de Deus estão olhando do alto, do monte, e estão olhando e dizendo: ah, se eles soubessem como eles estão sendo manipulados, eles correriam sem olhar para trás. Jamais defenderiam aqueles que estão usando eles, a inteligência que eles acham que têm, para manipular aos irmãos, a humanidade. Então hoje, gente, essa live é uma live de despertar da tua espiritualidade cristã. É para arrancar a venda dos teus olhos. E o dia que o Senhor falou para mim, faça vídeos e tire a venda dos olhos dos meus filhos, que eu vou operar, eu creio em nome de Jesus. Antes de fazer essa live eu orei, que o Senhor vai tirar a venda dos olhos de alguns aqui. De alguns ele vai reativar, de outros ele vai conectar e de outros ele vai fortalecer, que já são de Cristo, já estão no caminho, mas ainda estão um pouco morno, porque estão vivendo a religiosidade. Então a live é forte, poderosa. Bora compartilhar com mais um monte de gente, porque nós precisamos nos unir e nós precisamos despertar essa geração. Me ajudem. Amém? Bora lá. A guerra é invisível. O mundo jaz do maligno. O que está acontecendo é espiritual, meus irmãos. Não é político, não é econômico, é espiritual. Por trás das decisões mundiais existe uma guerra de reinos, o reino da luz, o reino das trevas, e nós estamos no meio dessa batalha. Mas a palavra já nos alertou sobre isso. Como eu falei em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entende? João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Por isso você vê tanta confusão, tanta corrupção, tanta perversão. O mundo está sendo governado por espíritos malignos. Mas nós temos o Espírito Santo e é Ele quem nos dá discernimento para enxergar o que está por trás do que parece normal. O plano da elite mundial, a falsa paz e a Agenda 2030. Hoje, quem ainda tinha um pouco de dúvida, que vai sair daqui com a certeza. Existe uma elite mundial que serve ao príncipe deste mundo. Eles estão se preparando para implantar um governo único, uma moeda única, uma religião única, tudo em nome da paz
e sustentabilidade. Mas é uma paz falsa. É a paz que vem antes da destruição. A base bíblica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Daniel, capítulo 8, versículo 25. E pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão, e se engrandecerá no seu coração, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, mas sem mão será quebrado. A chamada Agenda 2030 não é apenas política, é espiritual. É uma tentativa de o inimigo unificar o mundo sobre um mesmo controle, preparando o terreno para o governo do anticristo. Mas nós, filhos de Deus, precisamos estar alertas, porque o sistema quer que você se distraia com novelas, redes sociais, modismos, certo? Enquanto eles avançam em silêncio. Bora compartilhar, porque tentam paralisar a live, tentam impedir de vocês saberem a verdade. Então, me ajudem a compartilhar pelo menos com 20 pessoas. E curta bastante. A plataforma não quer que vocês saibam disso. Então ela impede vocês de serem alcançados, derruba acesso de algumas pessoas. Isso é a plataforma. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, meus irmãos. Não é físico, é mundo espiritual. Me ajudem. Entende? Certo? Então bora lá. E se houver ataques aqui, eu quero que vocês vão, por favor, no perfil da pessoa e denuncie ela para a plataforma, tá bom? Então se vier alguém aqui atacar, ver falar coisas, vocês já sabem quem é, né, por trás. Então, por favor, vai lá na plataforma, vai lá no perfil da pessoa e denuncia, tá bom? Se vocês verem algum comentário agressivo, ofensivo, claro, né? Não é só uma opinião, cada um tem o seu direito de ter opinião, mas se tiver ataque, se tiver ofensa, se tiver agressão, eu quero que vocês vão lá em enxame de abelha e denunciem, tá bom? Porque nós somos de Deus e nós temos que nos unir. Não é sobre opinião, cada um tem a sua, tá bom? O sangue inocente, olha isso aqui, o sangue inocente e a invocação do anticristo. Vocês precisam saber disso. Preciso que vocês compartilhem essa live com pelo menos 10 pessoas. Preciso que vocês curtam para a gente poder manter a live de pé, senão vocês não vão saber isso daqui, senão vocês não vão descobrir o que está acontecendo. Senão não tenho como compartilhar com vocês a verdade que liberta, que vai tirar você da escravidão de Satanás. Se você não me ajudar, a plataforma derruba a live. Me ajuda, compartilha com um monte, senão você não vai saber o que é isso daqui por trás. Bora lá, meu povo, me ajudem. Sangue inocente e a invocação do anticristo. Deus me mostrou, há muito sangue inocente sendo derramado. E não é só em guerras, é em rituais, em pactos, em práticas satânicas, feitas por trás das cortinas do poder. Satanás sabe que o tempo dele está acabando, então ele está cobrando sacrifício para tentar acelerar a manifestação do anticristo. Aí você vai lembrando tudo o que está acontecendo, você vai vendo tudo o que está acontecendo. Vocês percebem que é como se a gente fosse unindo a peça do quebra-cabeça? Pois é, está repreendido em nome de Jesus. Mas você concorda comigo que nós estamos assistindo isso?
Vocês percebem que nós estamos numa batalha espiritual? Pare de ficar perdendo tempo com as coisas desse mundo. Você pode viver as coisas do mundo, mas você não tem que viver para o mundo. Viva as coisas do mundo. Vou trabalhar, vou fazer as coisas, vou passear um pouco, vou me distrair. Viva as coisas do mundo, mas não viva para o mundo. Viva para Deus. A diferença é gigantesca. Você vai estar vivendo esse mundo, mas você não é dele. Entende? Você vive neste mundo, mas você não pertence a ele. Você pertence a Deus. Você que decidiu, escolheu a Deus. Você que já tomou uma posição. Você que saiu de cima do muro. Você que já escolheu o lado direito. Vocês estão assistindo tudo, vocês podem até não estar falando, mas eu sei que vocês estão enxergando, porque os despertos enxergam coisa que a maioria não vê. A maioria está preocupado com Virgínia, com o que ela está saindo, com o que ela está vestindo, com o que ela está falando. Essas pessoas estão literalmente anestesiadas com as coisas do mundo, perdidas. E enquanto isso, o inimigo está destruindo vidas, sonhos, famílias, crianças. E agora os despertos, estes têm que se levantar e se posicionar em espírito e verdade e autoridade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É isso mesmo. É isso mesmo. Amém? Olha só, para vocês verem, eu comecei a fazer a live, eu não sei se foi a plataforma ou foi alguém, caiu o número de pessoas ao vivo. Bora curtir, compartilhar, vamos fazer a força da luz? Bora curtir, compartilhar pra gente fazer as pessoas saberem a verdade que liberta. Eles não querem que as pessoas saibam, mas eu vou falar. Em nome de Jesus, eu pedi proteção do Espírito Santo, eu pedi, Pai, põe anjos à minha volta, porque o negócio é pesado. Não é brincadeira. E eu preciso falar isso para vocês, e nós precisamos despertar outros irmãos. É o momento, é agora. É agora. Amém? Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, admirei-me com grande admiração. Eu vou repetir porque é difícil essa passagem. Apocalipse, anota aí depois para você ver. Capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, admirei-me com grande admiração. Apocalipse capítulo 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Isso é espiritual. Eles estão tentando levantar o trono do inimigo através de sacrifícios humanos, mas o sangue de Jesus já venceu todo o inferno. Quem está coberto pelo sangue do Cordeiro não precisa temer. Ou seja, sangue é uma moeda de troca no mundo espiritual. Sangue é um poder muito forte no mundo espiritual, porque senão Jesus não precisaria ter derramado todo o sangue dele por mim e por você. Se você estudar a Bíblia, você vê que o sangue ele tem um poder muito grande no mundo espiritual. Então, quando nós que somos filhos e filhas de Deus, nós somos colocados ali, o sangue do Senhor foi derramado por nós para nos limpar. Para nos limpar. Só que nós não podemos ter nada com Satanás. E o que é que nós não podemos ter nada com Satanás? O pecado. O pecado. Sai de todo tipo de amarração do mundo, sai de todo tipo de apego material, sai de todo tipo de raiva, ódio, ira, contenda, confusão, sai de todo tipo de maledicência, de promiscuidade, sai, se liberta disso,
vício de todo tipo e espécie. Se liberta disso. E como, Cris? Começa a buscar Deus todos os dias, entrega teu corpo, tua alma, teu espírito para Deus, fala, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda a vencer o vício, me ajuda a vencer a situação, me ajuda a ter clareza, me ajuda a entender como que eu posso estar debaixo da tua proteção verdadeiramente, porque agora eu já despertei. Eu já entendi que não é político, que não é espiritual, nossa batalha não é física, meus irmãos. Parem de perder tempo com coisa terrestre, com coisa do mundo. Teu inimigo é espiritual. Teu inimigo não quer ver você bem, teu inimigo não quer tua família em ordem, tua vida prosperar, ele não quer você vivo. Ele não quer nós vivos. E ele usa quem? Os filhos das trevas, aquelas pessoas que estão no poder. Porque são eles que vão controlando a maioria. Faz sentido para você? Certo? Mas uma coisa nós nunca vamos esquecer, nós sabemos disso. Deus está no controle de tudo. O Senhor sabe porque está na Bíblia que o inimigo ia vir, que ele ia trazer muita dor, sofrimento. O Senhor sabia que em algum momento ele ia fazer o quê? Tentar destruir os filhos de Deus. Aqueles que morreram em nome de Jesus, que vocês sabem que está acontecendo muito isso no mundo atualmente, esses foram direto para o braço de Jesus. Eu vejo eles sorrindo, porque foram libertos desse corpo de sofrimento. Aqueles que morreram em nome do Senhor, aqueles que estavam levando a palavra do Senhor para o mundo, estão sendo abatidos. Esses, eles estão sendo libertos de todo tipo de ataque, certo? E você vê como tem filhos, pessoas do mal, né? Pessoas do mal. Marques, você precisa se libertar. Eu imagino que você esteja nesse momento endemoniado, perturbado. Porque quando a gente está bem, a gente não quer perturbar os outros. Quando nós estamos mal, nós precisamos infernizar. O que é infernizar? O que é infernizar? É porque a pessoa está no inferno. Quem aqui já ouviu esse termo? Ah, para de infernizar. Entende? Quem é? Filhos das trevas, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus e que você seja paralisado agora pelo poderoso sangue de Jesus. Você não brinca com Deus. Você não brinca. Pessoal, vai lá na página deles e denuncie agora. Porque eu estou falando algo sério, algo importante, algo que diz respeito a nós. Vão lá agora e faça a denúncia na plataforma. Vão lá na página dessa pessoa, bloqueia, denuncia. Vamos em muitos. Por quê? Porque esses são os que estão trabalhando para atacar os filhos de Deus. Vocês estão vendo como funciona? Obrigada, Fá. Vocês não brincam não, gente, que o negócio é sério. E está repreendido pelo poderoso sangue de Jesus. E essa pessoa que está sendo usada por Satanás, eu declaro agora que o Espírito Santo de Deus paralisa ele agora, pelo poderoso sangue de Jesus, porque a minha palavra tem poder no mundo físico e espiritual, e eu repreendo todo demônio, eu repreendo agora toda a praga do inferno, todo filho de Satanás, rala malaria larassoia, e eu repreendo agora todo filho de Satanás, aquele que está aparecendo, aquele que está oculto aqui assistindo a live, desejando o mal, falando coisas malignas. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Seja paralisado agora e vai sentir a mão de Deus, porque aqui quem fala é uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, eu não tenho poder, mas quem está em mim é maior do que o que está no mundo. Provavelmente foi essa pessoa que denunciou a minha página, tentou bloquear, tentou paralisar. Pessoas usadas pelos filhos das trevas, é isso que vocês estão vendo. Está repreendido em nome de Jesus toda obra de Satanás, Pai.
E a pessoa pode estar sentindo coisas lá que vocês nem imaginam, mas deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Só denunciem, porque assim a gente vai o quê? A gente vai expandindo a luz. A gente vai expandindo a luz. Quem não quer assistir a live, quem não gosta do que eu falo, não é obrigado a estar aqui. Por que está atacando? Porque é filho das trevas. Quem não gosta não é obrigado. Aonde que está escrito que é obrigado a assistir uma live que não gosta, que não se conecta, que não acredita? Sai da live. Não quer, saia. Gente, eu não sou de ficar parando live para fazer isso, mas hoje eu precisei para vocês entenderem como a batalha é espiritual mesmo. E eu quero que vocês todos agora comecem a dizer: está quebrado e amarrado em nome de Jesus. Fale aí na sua casa, porque vocês estão na live. Então já repreenda todo o espírito de Satanás. Diz: está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. É isso, Solange, exatamente. Vocês estão entendendo? Está repreendido em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Maior somos nós, filhos de Deus, do que todas as trevas junto. Porque o Senhor, Ele disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu falo com poder e autoridade no mundo celestial. Eu te resisto, Satanás. E eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você e tua legião do mal. Bora lá, meus irmãos. Bora lá. Vamos curtir, vamos compartilhar. Porque nós resistimos ao diabo, não somos nós que vamos fugir. Amém? Exatamente, Ana, mas é o próprio, né? O inimigo usa pessoas, eu tô falando para vocês, que seja de exemplo aqui. É isso, é assim que funciona. Ou a gente é guiado por Deus, ou a gente é guiado por Satanás. Quando eu falo para vocês que tudo é espiritual, é disso que eu estou falando. Vou continuar, Lu, fica calma. Deus está no controle. Vamos voltar aqui, ó. Deus está no controle, não tema. Olha só. Mesmo com tudo isso acontecendo, o Senhor continua sendo o dono do mundo. Nada foge do controle dele. Tudo o que está acontecendo precisa acontecer porque está escrito. Mateus capítulo 24, versículo de 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Entende? Peraí, pessoal. Você vê que coisa? Oh, sai fora! Pronto. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, né, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o Senhor, Ele já nos alertou na Bíblia que é o princípio das dores. Então nós já estamos vivendo o princípio das dores. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8. Isaías, capítulo 25, versículo de 9 a 10. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Por quê?
porque tudo é dele. Tudo é dele. Deus nunca perdeu o controle, mesmo que nós estejamos vivendo hoje, a maneira como nós estamos vivendo e tudo que está sendo dito na palavra. Princípio das dores. Então, sim, estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. Se havia alguma dúvida, eu quero que você saia daqui com toda certeza no seu coração. Se é o princípio das dores, você precisa se preparar. Não dá mais tempo de ficar perdendo tempo com as coisas do mundo, não dá. Agora você vai viver as coisas do mundo, mas você vai viver o mundo, mas você vai viver para Deus. Você vai viver as coisas do mundo, você vai pagar suas contas, né? Você vai tomar banho, você vai comer, você vai viver as coisas do mundo, mas você vai viver para Deus, ou seja, você vai estar se preparando para estar com Deus na eternidade. Sabe quando a gente vai fazer uma viagem? Pensa comigo aqui, eu sempre gosto de usar uma parábola. Imagina que você vai precisar mudar de cidade, de país. Vamos falar de país. Você vai precisar mudar de país. Mudar de país, gente, mexe muita coisa, né? Mexe muito. É uma cultura diferente, comida diferente, atitudes diferentes, cheiro diferente, roupas diferentes, tudo é estilo diferente, não é? Quando a gente muda de país, ou se você já passeou por outros países, você sabe o que eu estou falando. Imagina que você vai ter que fazer uma mudança, você gostando ou não da sua casa que você mora hoje, do lugar, do país que você mora hoje, vamos supor que você não tem escolha e você vai ter que mudar. O que você tem que fazer? Você tem que se preparar. Você vai se desapegando da escola do filho, você vai desapegando da igreja, você vai aos pouquinhos se desapegando dos grupos de social, você vai já se preparando, você vai avisando o povo, você vai falar, ó, pessoal, eu vou mudar. Ah, você vai mudar? Vou, preciso mudar. Tem um chamado e eu preciso mudar. E aí você vai começar a organizar as coisas da sua vida interna e externa para essa mudança. E aí você já vai ter, sabe, você já vai até entrando no clima, falando, eu vou viajar, vou mudar, vai ser bom. É estranho, é novo, é um mistério ainda, mas eu tenho certeza que vai ser bom, porque Deus está no controle, então amém. E você começa a organizar a sua casa. Você começa a jogar coisas que não prestam mais, que você não vai levar. Você começa a doar coisas que não prestam mais para você, mas vai ser útil para outra pessoa. Você começa a se conectar com o ambiente que você vai, não é? Você começa a estudar como é que você vai viver, como é que são os impostos, os bairros, o que tem, o que não tem naquele lugar. Você não vai estudar? Você vai começar a entrar numa nova atmosfera. Eu te convido hoje a você começar a entrar na atmosfera de Deus. Porque a tua mudança, ela é inevitável. Não importa se você vai mudar com 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, mas você vai mudar. Só que ao invés de você ser pego desprevenido, você vai se organizar para essa mudança. Então você vai se preparando psicologicamente e espiritualmente para essa mudança, que é uma mudança definitiva. Você não vai voltar a morar aqui. Não adianta juntar tesouros na terra. Porque aqui o Senhor diz, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Você precisa se preparar para essa mudança. E quanto antes você fizer isso, melhor. Então você vai viver essas coisas dessa cidade, desse país. Você vai viver. Você não vai deixar de viver. Mas você vai se preparar para essa viagem. Isso aqui é um
despertar. É você saber assim, nossa, eu vou ter que mudar? Sim, todos nós vamos. Todos nós vamos mudar, quer queira ou não. Agora, para onde? Só tem 2 lugares. Só tem 2 lugares. Ah, mas eu não posso escolher morar na Lua? Não. Mas e se eu quiser morar lá no planeta XYZ? Não. Quem vai definir onde você vai morar é Deus. É Deus que vai definir onde você vai morar. Agora, se você está se preparando, exatamente, Ana, se você estiver se preparando, se você estiver arrumando sua casa, se você estiver se preparando espiritualmente, você vai morar no melhor lugar do mundo. Você vai morar no paraíso. Você vai morar onde não haverá dor. Você vai morar num lugar aonde haverá paz, aonde não haverá ódio, onde não haverá doença, onde não haverá medo, aonde não haverá injustiça, aonde não haverá fome, aonde não haverá traumas, aonde não haverá nada dessas coisas. Isso é o céu. Nós chamamos de céu. Aonde há paz, aonde não há ataque, aonde não há nada das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo já estão corrompidas. E aí eu te convido hoje a você começar a arrumar as suas malas. Uau! Arrume as suas malas. Vai se desprendendo das coisas desse mundo, vai começar a fazer uma faxina na sua casa, sabe aquele apego? Apego à roupa, apego a símbolos, apego a misticismo, apego a imagens de santo, apego a práticas mundanas, apego à vaidade, apego às coisas desse mundo que está te prendendo, que estão te judiando, estão consumindo tua alma, porque você nasceu para ser livre. E o que nos prende nessa dimensão aqui são as coisas deste mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada a coisas. Lugar, por exemplo, casa, apartamento. E aí, de 2023 para cá, eu falo para o Senhor, eu amo onde eu tô, mas se o Senhor mandar eu mudar e ir para outro lugar, amém. Eu tô tão desapegada dessas coisas. Eu tô aprendendo, eu vivo até uma emoção. É até emocionante eu olhar e não ter mais apego. É emocionante. Eu falo, Senhor, eu gosto tanto daqui, mas eu sei, se o Senhor quiser que eu mude, eu vou mudar. É tão libertador que eu quero que vocês desfrutem desta liberdade também, de não ter mais apego a lugares, pessoas, coisas, dinheiro. Eu não estou falando para você viver um amor e uma cabana, não. Não vamos ser hipócritas, nós vivemos no mundo e nós precisamos das coisas deste mundo para viver, para comer, para se vestir, para pagar as contas, precisamos do dinheiro. Agora, quando você vive essa liberdade, que é o que eu vivo hoje, a liberdade espiritual, se eu estiver aqui, amém, se eu estiver no outro lugar, amém, se Deus me chamar hoje, amém, tá tudo certo. Por quê? Porque eu não sou mais dona de mim. Eu tenho um dono e meu dono é Deus. Isso é a maior liberdade que um ser humano pode ter. Isso ninguém rouba. Isso Satanás não rouba, não tem como. Então comece a fortalecer o seu espírito, comece a ter esse entendimento. Nossa, eu vou mudar. Uma hora eu vou mudar. Olha que interessante, uma hora eu vou mudar. É certeza que nós vamos sair daqui. É absoluta certeza que nós vamos sair daqui. Se nós vamos voltar em espírito, se Deus vai preparar, porque o Senhor diz, na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos não diria. Ou seja, o Senhor ele está afirmando, na casa do Pai tem muitas moradas, para cada pessoa tem um lugar. Para aqueles que amam a Deus e adoram a Deus e amam a Jesus, e diz o Senhor Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, não se distraiam com as coisas do mundo, não se percam com conversas, não se distraiam com pessoas que estão perdidas. É cego guiando cego, querendo dizer que sabe mais. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Eu sou uma filha do Senhor, eu tô aqui para te falar porque eu também já fui perdida, eu já fui daquela que escutava um, escutava outro, vai pro norte ou vai pro sul, vai pro leste ou vai pro oeste, o que eu faço? Então pare de ouvir qualquer pessoa na face da terra. Eu estou te falando, eu te convido você a ler a Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia e vai buscar a verdade que liberta. A verdade é uma só. As pessoas se enganam, se iludem, se confundem, porque não estão na verdade. Se você estiver enraizada na palavra do Senhor, ninguém consegue mais manipular tua mente. Não consegue, não vai conseguir. Porque só existem dois lados. Não existe terceira via. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você está sendo guiado por Deus ou você está sendo guiado pelo inimigo. Então prestem atenção no que eu estou falando. Esquece tudo que vocês estão vendo de conversa aqui. Vocês estão perdendo tempo com conversa. Presta atenção no que eu estou falando. Eu acho que eu vou até começar a silenciar as conversas nas lives. Porque o foco aqui é a palavra de Deus. Não sou nem eu, mas é a mensagem que eu tenho para te entregar. O povo fica conversando, não escutou nem um terço do que eu falei. Tem gente que está tão preocupada em falar que não consegue ouvir a Deus. Tem pessoas que estão tão preocupadas em pôr o seu ponto de vista que não estão abertas para ouvir a palavra, não estão sendo nem libertas, não estão recebendo o alimento que eu estou entregando, porque estão preocupadas em pôr o seu ponto de vista. Entende? Parem de se distrair com pessoas perdidas. Parem de ficar se distraindo com as coisas do mundo. É isso que o Satanás quer. Eu vou te falar, o inimigo quer que você se distraia. O inimigo quer que você se confunda. O inimigo quer que você se perca. O inimigo quer pôr na tua cabeça confusão. Porque as coisas de Deus não é na confusão, meus irmãos. As coisas de Deus não é na confusão. As coisas do Senhor são claras, objetivas e diretas. No mais, são pessoas perdidas, cego guiando cego. Cego guiando cego, vocês precisam entender isso, tá dentro da igreja, fora da igreja, em tudo quanto é lugar. Nós estamos vivendo o início das dores e vai haver muita gente sendo enganada. Muitos falsos profetas. Tá sim de falso profeta, principalmente aqui. Deus mandou falar, Deus mandou te dar que você vai ficar rico, você vai ser o mais rico da família, sua casa vai chegar, seu carro, e o povo, aleluia! Aí Deus mandou falar para quê? 10 mil pessoas? A mesma mensagem? A mesma mensagem o Senhor dá para você sair do pecado. Para você não ser manipulado por Satanás, para você se santificar, para você buscar o Senhor. Isso é para todos. Riqueza, poder, abra teus olhos. O Senhor não está aqui para te dar riqueza e poder. Ele está aqui para te dar a libertação. Ele está aqui para te dar a oportunidade de você ser santo e você estar no paraíso com Ele. Ele te dá a oportunidade de você escolher entre estar com Deus e estar com o inimigo. Isso Ele te dá livre-arbítrio. Preste atenção, meus irmãos. Não se distraiam. Não percam mais tempo. Eu sei que a maioria não quer ouvir isso.
A maioria quer ouvir o quê? O que a carne quer. Vocês são os fortes aqui. Vocês são os fortes. Porque quando a gente começa uma live, tudo bem que também atrapalharam a questão do alcance, mas as pessoas que querem a verdade, elas não têm problema em ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai contra as coisas do mundo. A palavra do Senhor, ela vai para aqueles que estão preparados para serem salvos. Eu vou te dizer, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu quero ser escolhida. Eu não abro mão de estar com Deus. Eu estava falando hoje de manhã, tomando café com o Espírito Santo, conversando com ele, e eu falei, quanto mais eu te conheço, mais eu quero a tua presença. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero a presença de Deus. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu quero estudar, mais eu quero entender, mais eu quero me relacionar. E assim é o inverso também. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você quer a presença dele. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você quer ler a Bíblia. Quanto mais você se afasta de Deus, mais as coisas mundanas você vai se aproximar. E hoje, nessa manhã, se eu conseguir tirar a venda dos olhos de um ou dois ou mais, glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, coloca eu aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está despertando? Quem que está enxergando dessa mesma maneira? Coloca eu. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Somos um aqui, amém? Então, nós precisamos fazer o que o Senhor diz, o id, né? Não preciso eu ser pastora, você ser pastor, pastora, para falar da palavra do Senhor. Se levante, comece a falar. Ei, meus irmãos, chegou a hora da gente se unir. Diferente do que o inimigo quer, que nós nos afastemos um dos outros. E você pode observar, depois da pandemia, as pessoas ficaram com problema para se relacionar. Quem é que percebeu isso? Porque eu vivo isso, você vive isso, acho que todos nós estamos vivendo uma certa resistência para viver em comunidade, para se relacionar, para viver. Parece que a gente falou assim, não, agora cansei, não sou mais a mesma pessoa depois da pandemia, mudou minha cabeça, eu fiquei fria, eu fiquei longe, não é fria de Deus, fria de relacionamento mesmo. Comunidade. Aí vem o celular, mesmo numa mesa sentada, pai com celular, mãe com celular, filho com celular. Vocês percebem como está o mundo? O que nós podemos fazer para reverter isso? Dá para reverter, Cris? Dá. Mas é uma batalha. Por quê? Para revertermos isso, a gente vai ter que buscar a origem. E o que é buscar a origem? É voltarmos a sermos como antes. E é um processo. Por exemplo, você pode fazer um almoço na sua casa e convidar a família. Ah, mas eu não aguento o jeito de um, o jeito do outro. Prestem atenção, nós não estamos mais olhando para nós como pessoas individualistas. Eu estou falando no sentido de, isso serve para mim também, para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, sempre, não foi por causa da pandemia, eu já era assim, né? Eu sempre fui uma pessoa... Não é que eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu escolhia não estar entre pessoas, desde pequena. Desde adolescente. Então eu vivo bem socialmente, não tenho problema nenhum, mas eu prefiro a solitude. Eu prefiro a solitude. Mas isso tem limite. Porque o nosso Deus quer que nós vivamos em comunidade. Por isso que é bom a igreja. A igreja a gente faz a prática do amor ao próximo. A você se entender que você não é melhor nem pior que ninguém.
Aí a gente fica junto e aí a gente se apoia, porque em alguns momentos a gente precisa falar, outros a gente precisa ouvir. E a solitude, quando bem administrada, ela é bom para você estar com Deus. É uma solitude que você não está sozinho. Aí é legal. Mas também não é bom que o homem viva só. Percebe? E aí quando a gente começa a entender que não é bom que o homem viva só, isso não é só na questão matrimonial, é social, é relacional. Quanto mais nós nos relacionamos com pessoas, mais nós queremos estar entre elas. Eu percebo isso. E quanto mais você está sozinho, mais você quer ficar sozinho. Mas as pessoas, quando elas se unem, elas se fortalecem. Então fica aqui essa reflexão. O que nós podemos fazer de diferente que nós não estamos fazendo hoje, mas que vai unir pessoas? Fazer um almoço, fazer um lanche, fazer, sei lá, uma oração, reunir pessoas para uma oração, fazer um grupo de oração na sua casa, por que não? Fazer um grupo de oração na sua casa. Reúna os seus vizinhos, você gosta do pessoal do seu prédio, tem meia dúzia de pessoas que você gosta, convida eles para fazer uma oração lá no salão de festa. Vamos fazer uma reunião uma vez por semana? O que vocês acham? Ou faz com seus queridos, ora na tua casa, abre a porta da sua casa para receber pessoas. Ou vá para algum lugar, uma instituição de crianças carentes, velhinhos, né, idosos, orfanatos. Não precisa ser toda semana, uma vez por mês. Eu tô sentindo isso, sabe? Esse desejo de entrar em movimento. E eu tô compartilhando com vocês porque, quem sabe, desperta alguém aqui a fazer o mesmo, a fazer o ID, a levar amor. Porque Deus é por amor. Se Deus é por amor, nós temos que imitar a Deus e a Jesus. Não somos perfeitos e nunca seremos. Nunca esperem a perfeição de mim. Porque eu falho também. Eu também falho, eu sou ser humano. Mas eu tenho um coração que eu creio que é um coração que Deus gosta, se agrada. Porque o Senhor conhece o meu interior. Então, deve ter um propósito de Deus ter me levantado, né? Para usar a minha vida para falar, para chegar até você. Né? Então vamos lá. Em Isaías capítulo 46, versículo de 9 a 10. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus nunca perdeu o controle. Tudo o que Ele prometeu está se cumprindo diante dos nossos olhos. Que legal, Solange, parabéns. Deve te fazer um bem enorme, né? Deve te fazer um bem enorme. Por isso, não viva com medo, viva com propósito. Esse é o tempo de se fortalecer espiritualmente. Vocês já entenderam que a nossa batalha não é contra a carne, é contra o mundo espiritual. E vocês já entenderam que pessoas são usadas por Satanás, e vocês viram isso aqui nessa manhã. Entende? Vocês viram pessoas sendo usadas pelo próprio inimigo nesta live. Eu falei pra vocês, gente, eu falo pra vocês, vocês acreditam em mim. Entende? Aliás, acredita em mim não. Acredita na Bíblia. Não acredita em mim, acredita na Bíblia. Pronto, falei. O chamado à santidade e à vigilância. O Senhor está chamando suas filhas e filhos para voltarem à essência. Certo?
O mundo está oferecendo distrações, vaidade, dinheiro, fama, mas Jesus está chamando: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ai, gente. Vou repetir. Olha só que maravilhoso. O Senhor está chamando as suas filhas e filhos para voltarem à essência. O mundo está oferecendo distrações, vaidades, dinheiro, fama, mas Jesus está chamando: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amém? Amém? Olha que legal. Tô vendo umas coisas aqui. Tô vendo umas coisas aqui, pessoal, peraí. Depois eu preciso verificar mais algumas coisas aqui. Não. Bora lá. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Amém, Rose? Glória a Deus. Olha só, obrigado, pessoal. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Olha isso, anotem essa passagem e depois busquem ler. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21. Eu vou repetir. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Certo? Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante dos filhos do homem. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis tal seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade é o escudo da mulher e do homem que serve a Deus. Enquanto o mundo se perde, as pessoas de Deus, que são do reino, se preparam, limpas e vigilantes, né, com a lâmpada acesa. Certo? A volta de Jesus, a esperança das filhas de Deus e dos filhos, né? Que aqui eu falo muito com mulheres, né? Então eu deixei o conteúdo para falar muito com as mulheres nessa live aqui. Todos os sinais estão aí: guerras, pestes, terremotos, corrupção, apostasia e falsos profetas. Quem aqui já viu isso? Comenta aqui para mim. Coloca eu já vi. Guerras, pestes, terremotos, corrupção, apostasia e falsos profetas. Quem já viu, coloca eu já vi aqui. Quem que já despertou para isso? Quem já entendeu que nós estamos no início das dores? Estão entendendo? Vocês estão entendendo que vocês estão sendo levantadas e levantados para esse tempo? Para vocês estarem debaixo da proteção de Deus, para vocês não se distraírem mais com o mundo, não se perderem mais com conversinha, papapi, papapá, papapi, papapá, distração.
Foquem no que eu estou falando, prestem sua atenção em mim. Porque eu tô aqui te despertando, eu tô aqui para tirar a venda dos teus olhos. Não é sobre a Cris, não é sobre a Nitz, é sobre a palavra do Senhor, viva e eficaz. Vários profetas mesmo, né, que tentam enganar as pessoas, com certeza, Noemi. E por quê? Para ter fama, dinheiro e se colocarem como pessoas que é o pai da pessoa. Deixa eu falar uma coisa. Na palavra do Senhor eu já li sobre isso. O Senhor diz: não coloqueis ninguém como teu pai. Não teu pai terrestre, porque nós temos o pai terrestre, aquele que nos colocou no mundo. Mas tem pessoas que chamam o pastor de pai, profeta de pai. E o Senhor diz que ninguém pode ser nosso pai, só Ele. Eu já li essa passagem, eu não sei em que lugar que está na Bíblia, mas tá. Certo? Estão falando mais de dízimo e oferta do que mesmo da palavra. E isso é só uma das coisas. Tá? Eu sou a favor do dízimos e ofertas, eu sou, porque aí a gente vai entrar numa outra esfera que a gente pode fazer numa outra live e eu vou falar pra vocês porque que eu fui conforme, eu realmente entrei em concordância com como eu falo, dízimo, ofertas e tal, mas de uma outra maneira, não como é colocada nas igrejas, e a gente pode falar sobre isso. Aliás, meninas, mulheres que estão no meu perfil aqui, eu quero convidar vocês para me seguirem no meu Instagram. Quem está aqui, que for mulher e quiser trabalhar as suas emoções e quiser avançar no seu fortalecimento como uma mulher virtuosa, eu estou abrindo vagas para Escola de Mulheres Virtuosas. Vocês sabem que o meu canal aqui eu falo muito mais com mulheres, né? O meu perfil aqui é voltado para falar de Deus, mas também para falarmos sobre inteligência emocional, fortalecer as mulheres, levar as mulheres para se tornarem damas de excelência, pedras preciosas do Senhor. Já segue, Lô? Que legal! Entende? Então eu vou abrir vagas para a Escola de Mulheres. Tem alguém aqui, alguma mulher que gostaria de entender mais sobre isso, como vai ser por 1 ano que nós vamos estar juntas, fortalecendo o teu espiritual, o teu emocional, a tua saúde física e financeira. Me segue no Instagram, @crisbifurco, vai ser um prazer te passar as informações, certo? Será 1 ano juntas. Vocês vão ter as aulas gravadas, tá? Os módulos, e vai ter um encontro comigo por mês. A gente vai se encontrar online todo mês. Vai ser comigo direto. Então vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas, vocês vão ter oportunidade de fortalecer o teu relacionamento, fortalecer o teu emocional, a tua aparência, a tua saúde física, vai ser bênção. Eu quero convidar vocês, mulheres, a dar o próximo passo, vocês se fortalecerem espiritualmente, emocionalmente, a entrarem na abundância, mas a abundância divina, porque tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. O Senhor quer que nós sejamos o quê? Mulheres virtuosas. E Ele me fez esse despertar desde 2023. Eu vou contar tudo em detalhes para vocês. Eu quero fazer um evento online para explicar mais sobre mulheres virtuosas, tá? De uma maneira bem disruptiva, de uma maneira, assim, com muita clareza. Então, você, mulher, você que está aqui nessa live, eu te convido a me seguir no @crisbifurco, porque pode ser que seja um momento para você, um momento de ruptura, de sair desse pensamento preso, sabe? Que você está vivendo. Comece a fortalecer o seu espiritual. Comece a fortalecer o seu emocional. Como é que está a sua aparência? Você está se cuidando? Sabe o que eu falo? Que as mulheres, elas ficam muito presas em querer fazer as coisas da melhor forma possível, né? Nós, mulheres, buscamos sempre fazer aqui tudo com excelência. Se a gente vai fazer um arroz e feijão, vai ser o melhor arroz e feijão. Pelo menos nós que gostamos de fazer aquele movimento, né? Mulheres que gostam de cuidar do lar, mulheres que gostam de cuidar do marido, dos filhos, que gostam de trabalhar, que são mulheres trabalhadoras.
Mulheres que trabalham home office. Quantas mulheres aqui não trabalham home office? Tem mulher que faz doce. Eu tenho aluna que faz docinhos. Ela entrou para minha mentoria Safira. E ela tá dando... Vocês não têm noção. Ontem fizemos uma reunião e eu tô extremamente feliz por ela. Ela acabou de entrar na mentoria. Eu pus para ela, olha, faz isso, eu dei a coordenada e ela entrou em ação. Vocês não têm noção. Vocês vão conhecê-la. Vocês vão ver o depoimento dela. Ela disse, Cris, eu tô num gás, eu tô numa energia. As coisas já estão fluindo. A meta que eu dei para ela de lucro financeiro, ela falou, já tô batendo a meta. Você não tá entendendo quanto poder tem quando a gente está no lugar certo, no ambiente certo, com pessoas que te apoiam, que te dirigem, que te dá a luz, que dá a mão e fala, vamos juntas. Certo? Mulheres virtuosas. Não é mulher contra homem, homem contra mulher. Isso é uma narrativa de Satanás. Nós precisamos ser a pedra preciosa. Nós precisamos estar no poder dentro da palavra do Senhor, no poder, na posição feminina. Feminilidade. Não é feminista. Voltarmos às raízes, sermos femininas, fortes. A mulher da Bíblia, a mulher virtuosa, ela também era empreendedora, ela também ia lá, vendia imóveis, ela era uma mulher que fazia dinheiro também. Então a gente tem que sair dessa narrativa e que a mulher da Bíblia, a mulher não pode fazer nada, a mulher tem que ficar só na... Não, a mulher ela era boa para cozinha, ela era boa como esposa, era boa como mãe, não perfeita. Eu quero libertar vocês essas crenças que nos fazem acreditar. Mulher pode ter muita prosperidade financeira também, toda a prosperidade de Deus é maravilhosa, prosperidade espiritual. Obrigada, Fá. Prosperidade emocional, prosperidade financeira, vamos romper com essas crenças. Vamos romper com a escassez. Quem que não quer viver abundância, prosperidade, alegria, leveza, paz de espírito? Quem que não quer viver em harmonia, longe do mundo, perto de Deus? É para isso que eu estou te convidando. Se fizer sentido para você esse convite, já me segue no @crisbifurco. Obrigada, Fá, Deus abençoe. Já me segue no @crisbifurco, no Instagram. Porque é para vocês que eu estou construindo um ambiente extremamente acolhedor, preparado para fazer você voar. E eu quero ver muitas mulheres, eu quero construir a maior comunidade de mulheres que vão voar alto. Quanto mais vocês estiverem fortes, mais vocês vão estar preparadas para serem mulheres submissas. Agora eu peguei muitas. Muitas. Por quê? Porque a gente tem a impressão da submissão como humilhação. Mas na palavra do Senhor, submissão é estar abaixo para uma missão. O homem, se alguém for, quem é casada, o homem tem que estar na missão e a mulher tem que estar na submissão, na missão junto. Por isso que é tão importante julgo igual, né? Hoje eu entendo isso. Eu não entendia. Eu tava tão... Gente, eu posso falar para vocês como eu era cega espiritualmente. Como eu era uma pessoa ignorante da palavra, limitada. Eu era escassa, porque eu só vivia as coisas do mundo e eu só enxergava as coisas do mundo. O próprio inimigo, ele nos cega o entendimento. O próprio inimigo nos cega o entendimento. Quando nós despertamos para a palavra, a gente não tem medo de viver sobre uma missão. A gente sabe que nós temos o nosso valor. O nosso Deus já nos coloca numa posição
de sermos mulheres, que nós temos a nossa responsabilidade, mas nós também temos que ser cuidadas, amadas, valorizadas, respeitadas. Olha só, um homem quando dá uma casa para a mulher, ela faz dele um lar. Um homem quando dá um sêmen para a mulher, ela faz um filho. Vocês acham que isso é pouco? O homem quando compra uma comida, o homem quando compra alimento, a mulher faz uma comida. Percebe quando essa mulher ela está bem cuidada, ela é feliz e ela faz esse homem feliz? Entende? Vamos focar aqui? Vamos focar aqui? Pronto. Tem gente que não para de falar um minuto, parece o rádio ligado, não é? Atrapalha aqui. Então, bora lá. Percebam, mulheres, que vocês têm um chamado para vocês serem mulheres virtuosas. Eu te convido essa manhã a você ser uma mulher virtuosa. Bora lá, pessoal. Fá, qual é seu nome, Fá? Eu não consigo te identificar. Eu não sei se você é homem ou mulher. É Fá ou quê? Me conta. Entende? Então, Fátima, querida, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, pela companhia. Já te convido a vir para a Escola de Mulheres. A Escola de Mulheres é um curso imersivo que vai durar 1 ano. E vocês vão ser fortalecidas. De Fortaleza, que legal, eu gosto muito de Fortaleza. Fortalecidas espiritualmente, mulheres que têm um chamado de Deus, que já entenderam que você não é qualquer mulher, você não é a mulher do mundo, você não é qualquer pessoa, você sente que tem algo ali dentro do teu coração que está assim, ó, fervendo, tipo, tem algo que Deus quer de mim, eu não sei, eu quero viver todas as bênçãos do Senhor, eu não sei como, eu quero estar numa comunidade onde eu sou vista, enxergada, ouvida, ajudada, aonde eu posso realmente me conectar com Deus. Eu convido vocês, mulheres, para dar esse passo. Eu convido vocês, mulheres, a vocês virem se fortalecer como mulheres novamente, porque eu sei que o mundo é hostil para nós. Não espere ser enxergada por um mundo corrompido, mas espere ser apoiada por aqueles que adoram o mesmo Deus que você. Eu sou o ponto de encontro. Eu te convido a vir para a Escola de Mulheres para você fazer parte de uma jornada de despertar, fortalecimento e prosperidade, provisão dos céus, porque nós seremos guiadas, alimentadas e fortalecidas por Deus. Esse é um chamado que eu tenho. E é muito interessante porque por muito tempo eu fiquei buscando qual era o meu propósito no sentido profissional, porque o propósito espiritual eu já sei qual que é, eu já estou fazendo aqui uma comunidade maravilhosa de pessoas, filhas e filhos de Deus. A NITS é um ponto de encontro para homens e mulheres. Toda segunda-feira, das 8 às 9h30, estaremos juntos para falar de Deus. Aqui eu também falo do despertar, né, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Eu não sou pastora, eu não sou profeta, mas eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma atalaia do Senhor. Por que eu sei que eu sou uma atalaia? Porque o Senhor me mostra espiritualmente isso. Vá lá, tire a venda dos olhos dos meus filhos, vá lá e alerte eles, vá lá e oriente para o caminho que eles têm que ir. Esse é o atalaia. O atalaia vê o inimigo vindo de longe e avisa os irmãos: ei, despertem, o inimigo está vindo. Enquanto vocês dormem, eu estou acordada olhando. E aí o atalaia é quem fica lá em cima da torre. Fica lá acima, lá olhando fora para ver se não está vindo inimigos. Esse é o meu chamado. Quero que vocês se sintam fortes. Amém? Quero que vocês se sintam muito fortes.
Querida Adriana, obrigada. A Adriana colocou, gente, é real, fazem 15 dias que eu conheci essa mulher de Deus e tudo que ela vem, glória a Deus, aleluia. Que linda, obrigada, Adri, eu fico feliz de ouvir o teu testemunho, viu? Glória a Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. Quero muitos testemunhos aqui, para honra e glória do nome do Senhor, não é para o meu. Mas eu sou feliz de saber que eu sou um instrumento de Deus na terra. É bom demais. É isso que me alegra. Amém? É isso que me alegra. Shalom, shalom. Mulheres de Deus, eu te convido a estarem comigo no Instagram, @crisbifur. Vamos juntas. E vamos fortalecer. Eu sou brava? Sou. Sou brava com o quê? Coisa errada eu não gosto. Pecado eu não gosto. E eu sou brava comigo. Quando eu erro, eu fico assim, não pode. Você não pode. Eu sou brava comigo. Imagina com os outros que faz coisa errada. Então eu sou brava, mas eu sou amorosa. Eu sou aquela que põe os pintinhos debaixo da asa e põe todo mundo debaixo da asa e fala, vem que eu vou te proteger. Entende? Oro ver minha filha liberta do misticismo e ouvindo a Deus através de ti. Oh, glória, amém. Eu já fui liberta disso. Eu já fui liberta disso. Deixa eu falar para vocês. As lives estavam sendo salvas aqui, claro que vou continuar para quem já adquiriu o acesso do Clube das Lives, tá? Eu pausei por uns dias porque eu tô pedindo direção de Deus com relação às lives. E depois o Senhor vai dar a direção, se eu continuo fazendo esse espaço para vocês adquirirem as lives, porque aqui ela não fica salva, né? Ela fica salva numa plataforma. E eu tô pedindo a Deus para Ele me guiar o que eu faço com essas lives, porque é muito conteúdo de valor, é muito despertar, é muito material rico, na verdade. E provavelmente vai subir... Bom, depois eu falo. É melhor eu não falar agora. Mas enfim, vai ficar salva, depois vocês vão saber aonde, tá? Para quem já adquiriu, vai continuar, tá bom? Para quem já adquiriu, vai continuar. Não tá ficando salva lá no YouTube, mas vão ficar algumas, tá? Por 10 dias eu vou deixar liberado lá no YouTube, Fá. Mas depois Deus vai me guiar. Deus vai me guiar onde que eu vou colocar essas lives. Essas lives são aulas, né? Aulas profundas, na verdade. Mas vamos lá. E eu sei que muita gente quer que eu faça coisas no YouTube. Gente, eu tô tendo realmente esse convite. É que é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tenho um carinho enorme por quem pede para que deixe no YouTube, tá? Então, já tem algumas coisas no YouTube. Já tá subindo algumas lives pro YouTube. Creio que essa também vai subir, tá bom? Por 10 dias ela vai ficar disponível para vocês lá no YouTube. E acho que tá no Cris Bifurco. Deixa eu só verificar. Mas eu acho que tá no Cris Bifurco, porque eu tenho 2 canais, dois perfis lá. Eu tenho da minha empresa, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal que chama Bridget's Brasil, para mulheres, né? Gente, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso e perfeito. Então, Ele tem um chamado pra mim e eu tô buscando estar mais sensível para que Ele me prepare, para que eu possa ajudar da melhor forma possível vocês. Então o Senhor, Ele já me enche com a presença dEle. O Senhor, Ele já me enche com a paz que excede todo entendimento. E isso é uma coisa que assim, a gente não consegue explicar em palavras. Por isso que eu faço essas lives com tanta dedicação. E eu sempre falo isso. Eu não estou fazendo isso para Deus me dar algo. Eu estou fazendo isso pagando já as grandes bênçãos que Deus já me deu. Não é uma... Eu não estou fazendo lives falando de Deus todos os dias, de segunda a sábado, desde 2023, para barganhar algo a Deus. Ele sabe disso. Eu faço por amor e gratidão, por Ele não ter desistido de mim. Por Ele ter me tirado da mão de Satanás.
Eu tenho que fazer isso pro resto da minha vida, porque é o mínimo que eu posso fazer para mostrar a adoração que eu tenho a Ele e para mostrar que eu aprendi a amar ao próximo como eu nunca tinha aprendido antes. Eu quero que vocês sejam tocados por Deus, não por mim, mas por Deus. Eu falo, Senhor, usa a minha voz. Eu quero que vocês sejam fortemente convencidos por Deus a estarem com Ele, a vocês se voltarem para Deus, saírem da manipulação do mundo, de pessoas falsas, de falsos profetas, de falsos apóstolos, de pessoas manipuladoras. Vocês devem estar cansados, assim como eu, de ver gente falando e prometendo e dizendo em nome de Deus, sendo que Ele não mandou dizer nada. Por isso que o Senhor está levantando pessoas como eu, aquelas que são verdadeiramente fiéis e tementes a Ele, que não vem barganhar nada. Eu tenho meu trabalho, claro, aqui no Bridget's Brasil, no Cris Biforco no Instagram, é minha área profissional, mas eu nunca vou deixar de entregar o meu melhor aqui no gratuito também. Quem está pronta para dar para o próximo passo, amém, mas quem não está, não vai deixar de ter coisas boas da minha parte, não vai. E o Senhor vai prover na minha vida, porque é Ele que me sustenta. E vocês não têm noção como, de maneira sobrenatural. Sempre assim, quando acontece alguma coisa nos 45 do segundo tempo, blum, Deus põe a mão, as coisas se resolvem. E é sempre isso que eu falo para vocês, não fiquem ansiosos por nada. Parem. Mostra para Satanás que você, filha de Deus, você diz, ele vem tentar te atormentar, você, como eu falei no início, né, infernizar. Quem que é que inferniza? O Satanás, filhos das trevas, são quem vem infernizar. Vocês sabem, eu falo isso. Você repreende e fala, tá repreendido em nome de Jesus. Sai pra lá, coisa ruim. Né? E aí a gente se volta para Deus e fala, eu quero ouvir a Deus, a direção de Deus, eu quero me fortalecer em Deus. E eu já me entreguei para Deus. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tô falando a verdade. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. É uma decisão irrevogável. Eu pertenço a Deus, meus ossos pertencem a Deus, a minha voz pertence a Deus, meu coração pertence a Deus. Eu tenho orgulho de dizer o nome do Senhor. Tá bom, Cleonice. Espero você amanhã. Deus abençoe. Entende? Fiquem firmes, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem firmes. Não se atemorizem com o mundo, tá? Vamos terminar aqui, deixa eu só passar outras partes para vocês que estão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu gosto de ouvir vocês, a opinião de vocês. Esse horário das 8 às 9h30, ok para vocês? Ou vocês gostariam que fosse mais cedo? Tá bom? Esse horário tá bom? Das 8 às 9h30? Tá ótimo? Não? Que horas vocês querem? 5 da manhã? O que vocês acham 5 da manhã? 5 da manhã vocês querem? À noite eu não consigo mais fazer. Não? 6 da manhã? 7? Tá ótimo. Posso fazer às 7 também. Ou eu faço às 8, né? Porque assim dá tempo de se acordar, tomar café. Quem vai pro trabalho vai escutando. 7 horas, 8. Como é que é? Eu venho do meu serviço te vendo. Glória a Deus. Normalmente empresas abrem às 9, não é? Ou não? Eu tô doida, gente. Faz anos que eu não trabalho no CLT. 8, por favor. 8. Coloca o horário. 8, 7 ou 8. Entre esses dois horários. Coloca aqui, que nem o pessoal tá pondo, ó. 8 horas. Vamos ver, vamos ver. 8. Vamos ver quem ganha. 8, 8, 8. 8. Vocês estão vendo? 8, 8, 8. Ó, 8 ganhou. 8 ganhou. 8 ganhou disparado. Vamos manter as 8. Vocês venceram. Vocês venceram. Vocês que mandam aqui.
Vocês que mandam. A maioria disse 8, povo. Vamos manter as 8, né? Na verdade, Deus colocou no meu coração 8 horas e eu comecei a fazer as 8. Amém? Podemos ter eventos assim, alguns eventos, aí eu aviso vocês com antecedência. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, aí eu vou saber, tá? Eu vou saber. Existem algumas coisas dentro daqui da plataforma que eu ainda não sei mexer muito, mas eu quero aprender. Por exemplo, silenciar a live. Vocês acham que ajudaria na hora da minha live, na hora que a gente está falando algo importante, sério, silenciar e depois voltar, vocês poderem conversar? Ou vocês não se incomodam com um monte de mensagem que vem enquanto eu estou falando? Vocês colocam para mim assim, silenciar ou deixar aberto? O que vocês preferem? Na hora porque eu vou abrir, tá? Se eu silenciar também eu abro para vocês poderem falar. Silenciar. Eu acho que perde, até para mim atrapalha um pouco. Silenciar. Deixar aberto. Silenciar. Aberto. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes me atrapalha a minha concentração. Exatamente, porque perde o foco do conteúdo. Mas eu não vou deixar totalmente silenciado. Eu penso em a gente fazer assim. Eu falo, aí eu deixo aberto, aí eu abro para vocês interagir, vocês darem a opinião de vocês falarem. Não é totalmente silenciado do começo ao fim, porque eu acho ruim. Mas vocês terem momentos de fala. Não é? Porque às vezes, gente, vem um povo tão maldoso. É tanta mensagem ruim que às vezes eu vejo. Não tanta, glória a Deus que maiores são vocês aqui, né? Mas eu acho que distrai, não é? Tira o foco, não é? Na atenção total e depois interação. Exatamente. Aí vocês ficam com atenção e depois a gente interage. Eu acho que é melhor tirar, né? Eu vou ver como faz. Então, amanhã eu já quero testar, fazer a live silenciada. Vocês já entram sabendo, tá? E aí eu abro, aí a gente vai fazendo isso. Hora interage, hora eu vou trazendo conteúdo. Quem quiser ver o conteúdo vai ficar. E quem não quiser, só quiser para criar caso, contenda, confusão, não vai ficar, porque não vai conseguir ficar mandando mensagem ruim aqui. Então estamos aqui, ó, vocês viram como vocês têm controle da live, meus amores. Vocês também têm voz aqui. Eu dou voz para vocês. Vocês têm direito de opinar. Vocês têm direito de interagir aqui. Amém? Estamos decididas. 8 horas a nossa live, das 8 às 9h30 mais ou menos, tá? Vou começar a silenciar as lives no início e aí quando a gente for interagir eu abro para vocês falarem. Estamos de acordo? Já me seguem, meninas, no @crisbifurco, tá? Deixa eu terminar então aqui rapidinho. João 14, versículo de 1 a 3. Agora eu só vou ler, tá? Mais rápido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Amém. Glória a Deus, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Diga amém. Quem quer esperar Jesus voltar para buscarmos? Diga amém. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo de 42 a 44. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pois isso estai vós apercebidos também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, a gente vai ser pego, né, meio que desapercebidos. O mundo vai passar, mas a palavra permanece. Jesus está voltando e ele quer encontrar a sua noiva pronta.
uma geração de mulheres e homens firmes, fiéis e cheios do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando para isso. Eu estou ajudando aqui no que posso. E para fechar, o Senhor, oração final. Senhor, desperta as tuas filhas e teus filhos, abre os olhos espirituais deles para discernirem os tempos, que nenhuma deles sejam enganado por falsos profetas, por falsas doutrinas ou por falsas promessas de paz. Que cada pessoa aqui se levante como um intercessor dos últimos dias, cheio de fé, coragem e temor ao Senhor. Porque o mundo pode estar nas trevas, mas a luz de Cristo brilha dentro de nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. Que lindo! Meus irmãos, lembrando, amanhã, 8 horas eu te espero, tá bom? E vou lá falar com as meninas, dar boas-vindas lá no @crisbifurco no Instagram. Que Deus abençoe você grandemente. Fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.